O Volkswagen mais sofisticado e mais instigante que já foi vendido no Brasil está com a gente hoje aqui no canal 1.8. Se você não sabe que Volkswagen é esse, a gente fala da última geração da Touareg que foi oferecida aqui no Brasil. Esse aqui é o modelo 2014 V8, que tem nível de equipamento equivalente a Porsche e Audi, até porque eles compartilham muito da plataforma e também de todos esses itens. É o vídeo de hoje com a gente aqui no canal 1.8. A parte dianteira desse Touareg já tem o facelift e já recebeu aqui um tanto da identidade visual dos Volkswagen dessa época de 2014. Então a gente tem aqui a grade superior nessa porção mais reta e um corte aqui para lateral, formando uma identidade mais trapezoidal, bem em sintonia com o que os Volkswagen dessa época já tinham. Ainda falando aqui dessa grade superior, esses elementos aqui, esses dois filetes, seriam cromados, mas aqui a gente tem um chrome delete nessa unidade junto com o símbolo da Volkswagen. Porção inferior com duas grades bem grandes e aqui no conjunto de faróis a gente já começa a ver um desenho super interessante. Primeiro, estou falando de um farol que ele é em xenon aqui para o farol baixo e na porção mais central tem o farol alto. E ainda aqui no entorno da luz a gente tem esses pontinhos aqui em LED que servem para o DRL. Então mesmo num carro de 2014 a gente tem aqui também o próprio DRL. E na porção inferior, farol de neblina, naquele desenho mais tradicional, comum na época, posicionado aqui bem embaixo do carro. Importante ter farol de neblina, a gente sabe que é um equipamento de segurança e que a gente gosta de usar também. Começando a olhar esse Touareg aqui pela lateral, o destaque fica com esse filetezinho aqui no paralamas, exatamente pelo estilo mais SUV que esse carro tem, mas com certeza muito mais por essa roda aro 20 polegadas nesse Touareg V8, com pneu fininho, uma roda imponente e que aqui, na cor original dela preservada, destaca muito mais a roda com um tom preto metálico dessa carroceria. E a gente precisa entender isso, é legal da gente poder observar o quanto a roda abre nesse contraste. Olhando um pouco mais para esse carro, a gente vai ver espelho retrovisor e maçaneta na cor do carro, porção aqui dessas barras superiores, aqui sim, nesse desenho mais cinza, fazendo um contraste, mas o resto do carro tem um chrome delete, porque a gente teria aqui um friso que seria cromado, nessa aqui ele está todo escurecido. A gente começa a olhar para a parte de trás do carro e ver um corte aqui na porção traseira, bem próximo do que a gente tem lá no Porsche Cayenne, mas eu quero chamar a atenção por conta da verticalidade que a gente tem aqui nessa Touareg. Porque aqui é exatamente aquele SUV padrão, aquele SUV com um recorte com uma tampa mais na própria vertical. Quando a gente começa a olhar um pouco mais para cá, para a parte traseira desse Touareg, a gente já vai ver aqui lanternas com esses elementos centrais, exatamente no desenho da Volkswagen, naquela linha mais horizontal que avança para cá para o centro da tampa, o emblema da Volkswagen aqui escurecido e nessa aqui o dono retirou os emblemas do próprio modelo, então ela está apenas com esse desenho todo ele escurecido. A gente tem aqui na parte inferior saídas duplas de escapamento com ponteiras cromadas, saídas funcionais inclusive, câmera de ré e mais sensor de estacionamento. E a gente tem aqui a abertura elétrica do porta-malas, basta pressionar aqui no botão para o compartimento abrir. E aqui dentro a gente já vai ver muito do luxo que esse compartimento de bagagens aqui possui, com tampa retrátil, um espaço totalmente forrado aqui com carpete e é um material super resistente, um step que a gente tem aqui que ele é fininho, um step temporário e a gente tem dentro desse carro aqui algumas amenidades, luzinha. E desse outro lado aqui da direita, a gente tem condições aqui para questões de baixar ou levantar a suspensão desse carro. Então, pressionando no botão, a gente pode aqui fazer a alternância na suspensão do carro para carregar ou descarregar o porta-malas. E aqui, lá na frente, para baixar os bancos traseiros. Tomadinha 12 volts e um verdadeiro latifúndio de espaço com um porta-malas de 580 litros de capacidade. E o fechamento também automático, exatamente por esse botão. Dito isso, agora eu vou te mostrar um pouco do luxo e da sofisticação que tem lá dentro.
Entre todos os Volkswagen da época, certamente esse Touareg aqui era o mais luxuoso oferecido aqui no Brasil. E a gente já vai ver muito exatamente por conta disso. Deixa eu só tirar a chave aqui. E aqui, ó, na parte superior da porta, a gente tem um revestimento emborrachado, suave ao toque, mais um elemento cromado e um próprio elemento aqui nessa fibra de carbono. E a gente percebe o quanto de luxo e de sofisticação tem aqui. Banco com ajuste elétrico para o motorista, e aí no passageiro a gente tem ajuste elétrico, vamos dar uma olhadinha. Também tem ajuste elétrico para o passageiro. Então tem mais um item aqui de luxo e de sofisticação. Mas não para por aí. Os bancos aqui desse Touareg, eles também têm memória de posição. Então esse é mais um item que está presente aqui. Quando a gente começa a olhar para o volante desse carro, a gente tem esse volante aqui que é, ainda que parecido, é diferente dos outros modelos da Volkswagen da época, porque esse miolo aqui não é igual. Um volante em couro, um couro de boa qualidade, firme aletas aqui atrás e os comandos para interação a gente vai ver depois. Posição aqui superior, painel suave ao toque, macio, aplique nesse tom cinza, mais essas molduras ainda aqui do outro lado e esse aplique aqui também nesse estilo fibra de carbono. Um botãozinho aqui para a gente ter um porta-óculos, um material aveludado, inclusive, não vai bater, não vai vibrar nada que você colocar aqui. Quando a gente começa a olhar então para os equipamentos aqui desse Touareg, a gente já vai ter o próprio sistema de mídia aqui, em que acionado ele vai ter aqui funções para controles da tração do carro, também a altura desse carro, então a gente vai ter esse desenho da altura do carro que pode ser personalizado, a gente vai te mostrar isso na sequência. Mais ainda aqui comandos para fazer ajustes do veículo, iluminação, regulagem de bancos, passar aqui para funções do carro, né? Por exemplo, se você quer fazer um comando das funções de luzes de abertura, luzes de curva, por exemplo, você pode habilitar ou desabilitar sensores e funções do carro. Todo o comando a gente vai ver por aqui. Tem aqui teclas para a rádio, também para interação com telefones quando a gente estiver com o celular pareado no Bluetooth, já que ele não tem Android Auto aqui, e uma navegação embarcada ainda nessa central. Então essa é uma tela que ela é suave ao toque, né? A gente consegue fazer todos esses toques aqui e operar na tela. E aqui a tela exatamente do carro. Vou dar a partida para a gente poder ver aqui o ar-condicionado desse carro, em que ele tem 4 zonas. São 2 aqui na frente. Posso organizar a temperatura aqui para a esquerda e para a direita separado. Posso fazer a sincronização. Tenho aquecimento e resfriamento dos 2 bancos dianteiros ainda aqui também. E aqui nessa outra porção a gente vai ter então o nivelador da altura do carro e aqui o seletor de terreno, para exatamente a gente poder andar no on-road, ou mudando aqui a gente vai passar para o off-road e aí o carro vai se configurar de forma automática para que a tração possa ficar melhor para enfrentar terrenos mais acidentados. Tem aqui questões da altura e eu vou ter alguns modos de condução aqui do Sport para o modo normal, por exemplo, e agora o carro já está levantando a suspensão, inclusive, exatamente porque eu mudei aqui a configuração da suspensão. E aqui tem o nivelamento, eu vou te mostrar isso na sequência. Quando a gente olha para cá para o painel de instrumentos, a gente já vai ter lá no painel um desenho que é muito característico dos Volkswagen dessa época, em que eu tenho aqui os velocímetros, velocímetro analógico, marcador do tanque e no lado esquerdo aqui o conta-giros, que também é analógico. Posso passar para baixo nessa tela, vou ter data, informações aqui do tempo de viagem, consumo instantâneo, consumo médio e ainda autonomia do carro, mais o trajeto e velocidade média. Passando para telas do lado, a gente tem uma tela com assistentes, a gente tem telas do veículo, e essa aqui que a gente estava vendo, mais integração com o telefone, ou também para saber o que está se passando no próprio áudio do carro. E aí, passando para o lado, ainda tem a tela da navegação que vai espelhar aqui uma bússola e também o mapa do GPS desse carro. Muito interessante isso aqui, a gente vai botar até na tela dos assistentes aqui, ó, para a gente poder ver o quanto esse carro aqui já é muito completo, com controle de cruzeiro adaptativo, inclusive exatamente nesse ano ainda de 2014. Quando a gente começa a saber um pouco mais do que esse carro aqui vai ter de equipamentos, a gente tem muita coisa para te falar. Primeiro, central multimídia touchscreen já te mostrei, o navegador GPS está embarcado e ele também tem leitores, né, para mídias aqui.
Ar-condicionado, ele tem 4 zonas, os bancos elétricos também com memória de altura e ainda retrovisor fotocrômico, sensor de chuva, sensor de faróis e o teto solar desse carro, que ele é nesse desenho aqui panorâmico com a abertura elétrica. Vai até a parte de trás e com uma abertura que é quase a totalidade da largura do próprio carro quando a gente está andando. Esse carro ele tem airbags frontais, airbags laterais, airbags de cortina, controle automático de descida, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e também uma câmera de ré, que eu acionando aqui a câmera, eu vou ter aqui a linha de guia que ela é dinâmica, então ela vai fazer a imagem para um lado ou para outro, e também aqui a indicação dos sensores dianteiros e traseiros. Esse aqui ainda não tem câmera Bird View, câmera aérea, porque ele não tem câmeras nas laterais, tem apenas uma câmera na porção traseira. E claro, não é uma câmera de alta resolução por conta da idade desse carro, mas tudo isso aqui está muito em sintonia com o que a gente já tinha, por exemplo, né, no próprio carro de 2014. A gente tem que lembrar que esse carro já tem um tempo maior de uso e por conta disso é um sistema que está aqui presente. Vou desligar ela e aí olha só a chave, ó, ela, ainda que ela tenha esse comando aqui, é tudo digital, né? E é uma chave presencial, inclusive, que você insere ela aqui no alojamento, né? Tem um local para você inserir aqui a chave, olha só. Quando a gente começa a olhar essa Touareg aqui na parte de trás, a gente vai ver muito do acabamento também super refinado que esse carro tem. Primeiro, repete aqui o bom acabamento das portas, material aqui que ele é emborrachado, onde a gente vai ter toques com o carro. E aqui bancos para 3 pessoas, que podem inclusive ter o seu encosto reclinado. Eu tenho uma alavanquinha aqui, em que o encosto pode deitar um pouco mais ou ficar mais ereto. E aí você joga um pouco com mais ou menos porta-malas e o conforto para os ocupantes aqui atrás. Bolsinha porta-objetos, material aqui até emborrachado, suave ao toque nessa porção aqui que ela é mais dura. E aqui a gente tem as 2 saídas do ar-condicionado com 2 zonas diferentes. O carro não está ligado agora, mas você tem comandos do ar-condicionado aqui com uma zona de temperatura para a esquerda, outra zona de temperatura aqui para a direita. Porta-copos e no próprio descansa-braço a gente ainda tem aqui e mais um banco em couro super anatômico que te coloca numa posição mais para baixo aqui. Não é a ideia daquele SUV de te deixar com os passageiros aqui em posição elevada. Você fica até mais para baixo do que outros modelos, exatamente por conta da pegada esportiva que esse Touareg aqui tem. Então, bancos anatômicos com uma boa margem aqui de maciez para você poder sentar e se acomodar nesse carro. Olhando um pouco mais esse Touareg aqui por fora, a gente vai ter um desenho super interessante quando a gente fala em relação a comandos e a controles desse carro. Porque agora eu vou te falar das assistências e de detalhes que são exclusivos desse modelo. Chave dessa Touareg V8 é esse desenho aqui, então, um desenho de chave presencial, que tem comandos aqui, então posso travar o carro aqui pela chave e ela trancou agora as portas, mas em cada uma das portas ela tem um sensor para destravar. Então, mesmo que a porta esteja travada, basta você colocar a mão, pode ser até aqui, ó, na hora que você puxa, ela já destrava. Mas eu quero te mostrar o seguinte, travei a porta na chave, pressionei e segurei, ela vai então levantar os vidros do carro e também vai fechar o teto solar. E esse é um item, enquanto você ficar segurando, ela vai fechando o teto solar e também levantando os vidros. Se soltou, basta parar, né, se você não quer mais levantar. Agora, a suspensão desse carro, ele é independente nas 4 rodas. A gente também tem freio a disco ventilado nessas 4 rodas. Mas é da suspensão que eu quero te falar agora, porque esse Touareg, ele tem uma suspensão que ela é pneumática, então ela pode subir e descer conforme a tocada aqui do motorista. Então, a gente tem condição agora de estar numa altura normal, porém, vou dar a partir daqui e a gente vai poder experimentar essa suspensão. No botão giratório que eu tenho aqui no centro, a gente tem aqui o autonivelamento, então eu posso baixar a suspensão do carro e aí a gente vai aqui para o menor nível possível, ou eu posso também aumentar a suspensão do carro. Então eu tenho modo conforto aqui, tenho outros modos que são o modo normal
e aí ele vai acabar subindo um pouco mais, ou ainda o modo esportivo, em que ele vai baixar a suspensão completamente até o menor nível que ela tem. Esse desenho aqui é exatamente quando você está utilizando o carro numa condição mais de pista e quer utilizar com mais performance. Agora, saiu disso, voltou ou quer andar numa trilha, num local off-road, eu giro para cá e vou aumentar a altura da suspensão, em que ela vai agora sim levantando a suspensão e vai me colocar de novo numa condição bem mais elevada. Olha só, já está levantando aqui, vou aliviar o freio, já estou percebendo no painel inclusive que ela já chegou aqui no limite máximo da suspensão, está subindo a parte de trás aqui do carro, até a gente consegue sentir aqui, ó, ela terminando exatamente de subir. Agora sim, parou de piscar aqui no painel a indicação da suspensão mais alta e a gente definitivamente está andando num carro com altura elevada do solo, com capacidade off-road e que fica muito mais alto assim, até para a gente poder subir e descer. Vou descer aqui de novo exatamente para a gente poder ver a altura, né? Em que ela está agora aqui da minha mão, por óbvio, muito mais elevada do que antes. Esse é um dos destaques e das peculiaridades aqui desse Volkswagen Touareg. E embaixo do capô a gente tem aqui então um motor V8 da Volkswagen, também aquele mesmo que a gente já vai ver lá em modelos da Audi e também em modelos da Porsche. Capô aqui sustentado pela própria mola gás, a gente tem então um motor dianteiro longitudinal, ou seja, ele está nesta posição aqui, são 8 cilindros em V, comando de válvulas duplo, acionamento por corrente, o que melhora muito a condição de durabilidade e variação, tanto em admissão quanto em escape. Só de potência, essa verdadeira usina de força, esse V8 aqui, tem 360 cavalos de potência. E de torque, a gente chega a 45,4 kgfm. Todo esse conjunto aqui, a gente pode ver até os cilindros aqui deitados, essa posição clássica do V8, em que a gente percebe aqui as tampas do conjunto de válvulas, do outro lado também essa outra posição. É aquele V8 clássico, aquele V8 raiz, acoplado com esse conjunto propulsor aqui, com esse motor V8, a gente tem um câmbio automático, em que ele tem 8 velocidades, são 8 marchas e aqui marchas reais, exatamente no desenho como eram os câmbios da marca. Se você está gostando desse vídeo até aqui, se inscreva no canal 1.8, acesse aí também no Instagram, @8. E agora a gente vai dar uma volta aqui nesse Volkswagen Touareg. Para a gente começar nosso percurso aqui com esse Touareg, ele estava até baixando a suspensão e agora sim a gente vai poder dar uma voltinha. Primeira coisa, vou começar uma condução aqui bem suave, exatamente para a gente poder sentir um pouco mais o carro e poder andar. Já percebo aqui um carro com um ótimo alinhamento em relação ao painel de instrumentos. A gente tem uma condição aqui de estar com uma condição do próprio motorista voltado para o painel, então meu nariz está exatamente na reta aqui do símbolo do carro. Tenho também fácil acesso para os comandos e para a mídia e para cá para o painel do ar-condicionado. A gente também não precisa se preocupar porque ele não vai, a gente não vai precisar ficar longe um do outro exatamente para poder chegar nos comandos que a gente tem aqui. Mesma coisa para o câmbio, já que o console é mais elevado. Quando a gente percebe aqui a visibilidade desse carro, os espelhos mostram bem o que está se passando lá fora e ali, como o espelho é na base da porta, ele fica mais interessante porque a gente tem uma visibilidade que não fica prejudicada. Aquele vidrinho ali, aquela quebra no vidro, ela facilita para a nossa visibilidade, por exemplo, numa situação de conversão, principalmente se for fazer uma conversão em via. Agora, só fazendo essa virada aqui, a gente já começa a perceber o quanto esse Touareg aqui é agarrado no chão e o quanto essa máquina tem muita capacidade exatamente para poder acelerar, porque agora aqui, ó, uma pisadinha fundo no acelerador e ele já acelera muito e já ganha velocidade com muito dinamismo. A gente está numa área controlada aqui, sem trânsito, sem movimento, exatamente para a gente poder experimentar esse carro. Uma questão que é interessante da gente poder analisar é que a suspensão independente e essa suspensão pneumática, junto com a tração 4x4 automática, olha só, proporciona uma condição de estar todas as rodas no mesmo ponto e fazer uma inclinação mínima. Claro,
é um carro mais elevado e a gente passa nessas ondulações e percebe que o carro faz um jogo, claro, porque é um SUV, mas é mínimo o que ele faz, ele joga e para, não tem mais uma condição de ficar andando para cima ou para baixo. Esse carro ele tem uma série de assistentes, uma delas é o próprio controle de cruzeiro, em que a gente pode fazer o acionamento dele. Já vamos verificar aqui, ó, em que eu já estou programado aqui, já estou com ele armado, então já presetei aqui, né? Já armou, apertei, ele já programou para andar aqui a 45 km por hora. Vou programar aqui para ele andar a 60 km por hora. E aí ele vai fazer isso sem que eu precise colocar a minha perna no acelerador. E como é um controle de cruzeiro adaptativo que a gente tem aqui nesse Touareg, no momento em que ele encontrar um outro veículo indo mais devagar à nossa frente, ele já vai poder identificar exatamente o carro que está indo à nossa frente e já vai fazer as devidas reduções. É um controle de cruzeiro adaptativo num carro de 2014, então isso é importante da gente destacar, porque esse item só está mais comum nos dias de hoje, não em tempos atrás como esse carro. Outra questão que a gente tem é o sistema de segurança muito completo, com airbags frontais, laterais, airbags de cortina, tudo isso casando muito com o que a gente tem em sintonia hoje. E aqui comandos, né, para a altura do carro, né, a própria bússola ali com as devidas indicações. A gente percebe aqui um carro que está sempre pronto para uma acelerada. Agora eu vou aproveitar essa pista livre, ó, piso fundo, e ele responde super bem, vai fazer a troca de marcha lá quase nas 7.000 rotações. E tem uma aceleração com um ronco sutil e suave. É um ronco instigante, mas ele não é agressivo, ele é aquele ronco do V8 que não precisa te impressionar para saber que ele é um baita motorzão. Ele te convence mais enquanto ele anda do que enquanto ele grita, e isso é o mais interessante. Eu posso ter ainda um modo esportivo, que eu vou fazer o ajuste aqui da suspensão, ele vai ainda baixar o nível da suspensão, vai deixar ela mais pronta para uma tocada mais esportiva e a gente tem condição de estar com o carro mais agarrado no chão, exatamente para, por exemplo, aqui, ó, enfrentar uma condição de curva, né, e ela ficar mais agarrada. É claro, aí nessas ondulações aqui, ó, acaba sentindo um pouquinho mais, mas olha, é mínima a coisa que a gente vai sentir em termos de ondulação aqui, ó. E vai fazer uma curva fechada, saindo, acelerando com muito vigor, e um carro que mostra uma capacidade de estar sempre pronto para você acelerar. É aquele carro de performance em que uma tocadinha já reduz 2 marchas aqui nesse câmbio de 8 marchas e olha só, retoma com muito vigor. E aqui andando, né, com essa suspensão mais baixa, a gente percebe um carro muito agarrado, muito firme no chão, né, em que a gente pode tolerar, ó, uma curva com um pouco mais de velocidade. Por óbvio, né, esse carro aqui tem um dono, a gente não vai abusar dele mais do que a gente está fazendo, ó. Mas uma condição muito dinâmica e vira super bem, inclusive essa é uma ressalva que é importante a gente fazer, o quanto esse Touareg aqui acaba virando para fazer uma manobra. E a posição do condutor, ainda que a gente esteja aqui numa posição agora mais baixa de suspensão, ainda assim é elevada, você olha o trânsito por cima e você se sente verdadeiramente num carrão, com um painel bonito de instrumentos, vistoso, e que pra gente que gosta de carro é muito mais interessante dirigir olhando para um painel com instrumentos analógicos e uma tela central digital para as outras informações do que para aqueles painéis todos digitais que perderam a alma e a essência do carro. Dito isso, a gente vai para a conclusão agora. Esse Volkswagen Touareg chegou aqui até o canal 1.8 através das mãos do Rafa, da Liv Gestão Automotiva, que é lavagem estética e também a gestão do seu carro. Por quê? Porque esse Volkswagen Touareg está à venda lá com o Rafa. Se você se interessar por esse carro ou inclusive quiser saber de algum outro modelo equivalente, o Rafa com certeza também tem uma opção para te trazer. Você acessa o Instagram, @liveyourway, que é o perfil do nosso parceiro Rafael lá da Estética. Quero te dizer que esse Volkswagen Touareg é o Volkswagen mais sofisticado que já foi vendido no Brasil. Por quê? Porque esse carro compartilha plataforma, equipamentos, motor com Audi, com Porsche, os modelos SUV dessas duas marcas que também pertencem ao grupo Volkswagen. E aqui, então, a gente tem um alemão na sua máxima expressão. Se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal 1.8 e também se inscreva lá no nosso Instagram. Toda semana tem vídeo novo com as nossas
nossas conversas e também um teste, algum review que a gente vai te trazer. Tchau e até o próximo conteúdo.